Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula hoje será de História do Ceará. Preparados? Então vamos lá dar início à nossa aula de hoje. Agenda 27/10/2020. Conteúdo: a condição dos trabalhadores na República Oligárquica, o Brasil governado por Getúlio Vargas, 1930 a 1945, e a Era Vargas. A atividade: páginas 148, 149, 150, 151 e 152. A condição dos trabalhadores na República Oligárquica. Durante toda a República Oligárquica, que foi de 1889 a 1930, os grupos oligárquicos dominaram o governo dos estados e também do Brasil. Trabalhadores e outros membros da sociedade eram excluídos das decisões e da vida política do país. Então, durante toda essa república que aconteceu de 1889 a 1930, os grupos oligárquicos, eles dominaram o governo dos estados e também do Brasil. E trabalhadores e outros membros da sociedade, eles eram excluídos das decisões e da vida política do país. Entre 1914 e 1930, permaneceu o Ceará dominado pelas tradicionais oligarquias agrárias, que se revezavam no poder. Muitos dos governantes eram indicados pelo presidente da República. Os jagunços e cangaceiros levavam pânico aos sertões, dominados pelos latifundiários. Na política oligárquica do Brasil, foram poucos os que se preocupavam com os trabalhadores. A República se tornou de poucos, doutores, governantes, heróis. E como vimos em capítulos anteriores, isso não é justificável pelo fato de que a história de uma cidade ou de um país se constrói através de todos, independente da condição socioeconômica. Então, nessa política oligárquica aqui do Brasil, foram poucos os que se preocupavam com os trabalhadores. A república, ela se tornou uma república de poucos. Quem eram esses poucos? Doutores, governantes e heróis. Como vimos em capítulos anteriores, isso não é justificável pelo fato de que uma história de uma cidade se constrói com todos, não apenas com uns, independente da condição socioeconômica, independente se aquela pessoa tem mais condição do que as outras. A história de um país se constrói através de todos. Apesar das dificuldades enormes que tinham de enfrentar, os trabalhadores procuravam reagir e lutar por seus direitos. Diante das lutas dos trabalhadores, aos poucos foram surgindo os sindicatos e partidos políticos para que lutassem por seus direitos. No ano de 1890, foi fundado o Partido Operário do Ceará, que procurava eleger candidatos que estavam interessados em defender os interesses dos trabalhadores, como melhores salários, diminuição da jornada de trabalho e a redução do trabalho de mulheres e crianças. As greves eram reprimidas e, para as elites, era caso de polícia. Então, no ano de 1890, foi fundado esse Partido Operário do Ceará. Por que ele foi fundado? Com o interesse de defender os trabalhadores,
com melhores salários, diminuição da jornada de trabalho, a redução do trabalho das mulheres e das crianças. E as greves, elas eram reprimidas. E para as elites, isso era um caso de polícia. O Brasil governado por Getúlio Vargas, 1930 a 1945. Em 1930, o movimento armado pôs fim ao domínio das oligarquias e entregou o poder a Getúlio Vargas. Era a Revolução de 1930, que possibilitou a ascensão de outras forças políticas e sociais, comerciantes, operários, pequenos industriais, funcionários públicos, bacharéis e etc. A Era Vargas. Costuma-se dividir a Era Vargas, ou seja, o tempo em que Getúlio Vargas ficou à frente dos destinos do Brasil, em 3 etapas. Quais foram essas 3 etapas e por que se chama Era Vargas? A primeira etapa foi o governo provisório, de 1930 a 1934. A segunda foi o governo constitucional, que ocorreu no ano de 1934 e 1937. E o outro foi o Estado Novo, de 1937 a 1945. Então, costuma-se dividir a Era Vargas em tempo que Getúlio Vargas ficou à frente do Brasil em 3 etapas, e foram essas 3 etapas: o governo provisório, o governo constitucional e o Estado Novo. Implantada a ditadura, Vargas assumiu a chefia de um governo provisório, demitiu os governantes de todos os estados e suspendeu a Constituição de 1831, nomeando interventores para governar os estados. O Ceará teve como interventores Fernandes Távora, em 1931, Carneiro de Mendonça, de 1931 a 1934, e Felipe Moreira Lima, de 1934 a 1935. Então, quando ele assumiu a chefia desse governo provisório, ele demitiu todos os governantes de todos os estados e ele suspendeu a Constituição de 1831, nomeando assim esses interventores para governar os estados. Após a pressão sofrida pela oposição e principalmente pelos paulistas, pois Vargas sabia do peso econômico e político de São Paulo, começou a realização das eleições e foi eleito presidente da República em 1934 pela Assembleia Nacional Constituinte. Era o fim do governo provisório. Houve eleições para governantes para substituir os interventores. Então, após a pressão sofrida pelos opositores e principalmente pelos paulistas, ele foi eleito presidente da República em 1934 pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, nesse período, chegou o fim do governo provisório, porque houve eleições para governantes para substituir os interventores. Em 1935, foi eleito Menezes Pimentel, o governador do Ceará. Em 1937, Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas e das elites brasileiras, deu um golpe de Estado e implantou uma ditadura chamada Estado Novo, que durou 1945. Esse regime ditatorial permitiu que o Getúlio Vargas fechasse o Congresso Nacional, extinguisse os partidos políticos e censurasse a imprensa. Em troca de apoio, Vargas criou as leis trabalhistas, importantes até os dias de hoje para os trabalhadores, como o salário mínimo, aposentadoria e férias.
Com o Estado Novo, Menezes Pimentel passou a ser o interventor até o ano de 1945. Foi um período de muitas violências e o principal meio de comunicação na época era o rádio. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a correção da página 148. A correção da página 148 são respostas pessoais de vocês. Página 149. Primeira questão. De acordo com a Constituição do Brasil, crianças podem trabalhar? O que vocês acham? As crianças podem trabalhar ou não? Não. Lugar de criança na escola, estudando. Lugar de criança é brincando. Lugar de criança é tendo uma vida saudável e feliz. A segunda, terceira, quarta e quinta questão da página 149 também são respostas pessoais de vocês. E agora vamos para a página 150. Primeira questão. Você saberia dizer quantos anos durou a República Oligárquica e a Era Vargas? República Oligárquica, 41 anos. E a Era Vargas, 15 anos. Página 151. De acordo com a Constituição brasileira, por quantos anos o presidente governa? 4 anos. Segunda questão. Leia as palavras de Getúlio Vargas e responda as questões. O item A. Qual a importância da industrialização em um país? É a base da emancipação de qualquer país. Segunda questão. O Ceará nessa época também se industrializou? Pesquise e traga as informações coletadas para a sala de aula. Então, como nós não podemos estar na nossa sala de aula, vocês podem fazer uma pequena pesquisa e anotar no caderninho de vocês, tá? Turminha, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem nas páginas que nós fizemos a data de hoje e a palavra corrigido, como sempre fazíamos na nossa sala. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.